amigos! Tá começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe o vídeo que eu acredito que seja o vídeo que eu mais esperei durante todos esses anos. Eu vim contar que eu finalmente fui aprovada em medicina. Sim, depois de quase 5 longos anos de cursinho, finalmente esse momento chegou e eu tava muito ansiosa pra vir compartilhar com vocês, até porque foi aqui no YouTube que eu comecei a contar a minha história. Aqui no YouTube que eu registro como foi esse processo desde 2020, desde o meu terceiro ano do ensino médio. Então vocês acompanharam como foi a minha rotina em cada um desses anos, como era que estava sendo em cada ano de cursinho. E por isso eu tava muito ansiosa pra vir compartilhar essa novidade com vocês, porque eu sei que tem muita gente aqui que ainda não me acompanha no Instagram, né, que é JoeStudMed, caso vocês queiram seguir. Eu tô compartilhando como tá sendo todo esse processo por lá também. Vou deixar o link aqui na descrição, vou deixar aqui o nome pra vocês irem lá seguir. E nesse vídeo eu vou contar um pouco sobre como foi o processo, como foi que eu soube, como foi que aconteceu. E vou contar também um pouquinho sobre como tava sendo esse ano, porque eu já tinha começado a estudar esse ano, então vou contar pra vocês um pouco sobre como tava sendo, enfim. Eu não vou falar sobre minha trajetória totalmente, porque eu quero gravar um vídeo só falando sobre isso, mas eu vou contar pra vocês como tudo aconteceu e eu espero que vocês gostem, espero que vocês comemorem essa conquista comigo. E eu queria, de início, já agradecer a todo mundo que durante todos esses anos me mandou mensagens de conforto, mensagens de apoio. Vocês foram essenciais nessa caminhada. Ter esse ânimo, essa motivação vinda de cada comentário sempre enchia meu coração de alegria e de vontade de continuar. Enfim, vocês fazem parte, vocês estiveram comigo e por isso eu não podia deixar de vir compartilhar com vocês o momento dessa conquista. Então vou começar falando sobre o pós-ENEM no ano passado. Quando saiu o gabarito oficial, eu corrigi a prova e assim que eu corrigi, eu percebi que eu tinha aumentado o meu número de acertos, mas talvez não suficiente para conseguir passar na UFC, que era assim minha grande meta da vida, né? Na Federal aqui do Ceará. Então, já foi um baque pra mim, mas eu tinha esperanças, né, de conseguir passar em outra federal e até mesmo no ProUni, que eu já vinha visando. E aí, passou-se todo esse período. No dia 20 de dezembro de 2024, eu já comecei os meus estudos pro Enem de 2025. Por quê? Por mais que eu tivesse esperanças, eu tinha isso na minha cabeça. Eu só vou parar de estudar quando eu tiver aprovada, quando eu estiver matriculada. Então, eu tirei um mês de férias total do Enem, de vestibular, enfim, logo depois da UES, eu tirei um mês de férias total, e no dia 20 de dezembro eu retornei e iniciei o protocolo de estudos inicial. Durante esse período eu já estava com duas parcerias, assim, né, para esse ano de estudos. Eu já estava com parceria com a Prova Total e também com a Mondari, que é uma mentoria de estudos que eu fazia desde o ano anterior. Então, eu já tinha essa parceria de mentoria que me ajudou muito a criar essa coragem de seguir mais um ano. Eu já tinha esse apoio e isso foi essencial para que eu iniciasse os meus estudos para 2025, né? Então, eu iniciei o protocolo, porém, assim, só Deus sabe como era que eu tava por dentro de imaginar em ter que estudar mais um ano de novo. Gente, já era iniciando o meu quinto ano de cursinho. Eu já não aguentava mais, eu já tava exausta. Então eu era pedindo forças a Deus diariamente pra conseguir, porque tava muito difícil. E aí eu comecei os meus estudos, saiu a nota do Enem, eu já tava estudando em casa. E quando saiu a nota do Enem foi mais um baque, porque eu vi que mesmo aumentando meu número de acertos, a minha nota ainda não seria suficiente pra passar na UFC, obviamente eu já sabia disso, porque a UFC tá coisa de outro mundo, gente, as notas de corte, até mesmo pra cotas, tá assim, uma coisa surreal. E só que assim, eu tinha esperanças, né, de passar em outra federal, porém eu vi que com aquela nota ainda era um pouco difícil, né? Então eu passei um dia inteiro muito mal, chorando, triste, desolada, sem forças pra seguir, sem forças pra continuar. Enfrentei todos esses sentimentos que vinham pra conseguir dar a volta por cima, sacudir a poeira e continuar. Durante esse meio tempo, né, entre o resultado do Enem, eu já estava atrás de cursinho presencial. Então eu consegui bolsa em um cursinho presencial muito bom aqui, né? Que quem é do Ceará, a região deve conhecer, o Farias Brito. E eu queria um cursinho mesmo só pelo apoio, sabe? Eu queria mesmo só ter um lugar para mim estudar, ter uma salinha de estudos, ter laboratório de redação, ter acesso a simulados, a professores. Porque assistir aulas não tava mais assim nos meus planos, gente. Já os 4 anos assistindo aula, eu tinha que focar em outra parte agora, sabe? E aí eu consegui essa bolsa, fiquei muito feliz por ter conseguido, e no dia 4 de fevereiro iniciei aí a minha jornada no cursinho. Não, não foi no dia 4 de fevereiro, gente, perdão, tô confundindo as datas. Foi no dia
Foi na primeira segunda de fevereiro, acredito que no dia 3. Enfim, vou deixar a data aqui certinho. Iniciei aí a minha jornada no cursinho presencial e, novamente, né, repetindo, eu tava indo mesmo só pra estudar, então eu não tava indo todo santo dia, tava indo realmente só quando eu queria estudar em outro lugar e também quando eu queria corrigir redação, quando eu queria pegar prova, essas coisas. Bom, e aí, antes de finalizar o SISU, abriram as inscrições pro ProUni. Então gravem essa informação porque é importante. E aí, eu tinha me inscrito no SISU, eu tava pertinho de passar em uma universidade federal, tipo, em outro lugar. Então eu deixei, né, na lista de espera e me inscrevi no ProUni. E aí, no dia 24 de janeiro de 2025, começou o processo seletivo mais longo da minha vida, gente. Foi assim, dar uma história, sabe? E aí, abriu as inscrições pro ProUni, eu me inscrevi. Eu já tinha feito a inscrição uma vez, só que no ano passado. Porém, eu me inscrevi mesmo só pra ver como é que era. Eu não sabia ao certo uma estratégia pra deixar de faculdade. Eu não coloquei faculdades que eu conseguia ir, eu ficava tentando ver qual era que eu ia passar e acabou que não deu certo nenhum. E aí, fiz a minha inscrição, saiu o resultado do SISU. Como eu falei, eu tava perto de passar na faculdade, que eu deixei na lista de espera. E fiz a inscrição pro ProUni. Quando começaram a sair as parciais, né, eu percebi que das duas opções que eu tinha colocado, uma eu estava super perto e a outra estava muito longe. Então eu coloquei. A primeira opção foi a faculdade assim que eu coloquei, que era a faculdade dos meus sonhos. Que tipo assim, meu Deus, eu consegui passar aqui, gente, é o meu sonho da vida. Faculdade maravilhosa, extremamente conhecida, renomada e muito difícil de passar, porque a nota de corte é bem alta. Porque assim, são poucas vagas e as pessoas que colocam a nota lá são as pessoas que quase conseguem passar na UFC, sabe? Que é aqui do Ceará. Então a nota é bem alta e por isso que quando eu vi a minha oposição, eu tirei meu cavalinho da chuva. Eu disse assim, impossível, não tem como, né? Eram 5 vagas pra ampla disputa e eu tava, sei lá, em quase 50ª posição. Então eu tirei totalmente meu cavalinho da chuva. Diferente da que eu coloquei na segunda opção, que eram 3 vagas, porém eu tava bem pertinho. Eu não lembro ao certo qual era a posição que eu tava, mas tipo, tinha umas 5 pessoas na minha frente, por aí. E a lista, ela costuma rodar muito. Nesse ProUni rodou ainda mais, por quê? Porque as inscrições do ProUni abriram antes de finalizar as inscrições do SISU, antes de sair o resultado. Então, muita gente que ia ser aprovada no SISU colocou a nota no ProUni para garantir. E por isso, super inflou as notas de corte e a lista rodou bastante. E aí, foram passando as parciais e eu continuei nessa. Deixei como primeira opção a faculdade que seria assim, a dos meus sonhos, né? Que eu achava que não ia ter como passar de jeito nenhum, nem passava pela minha cabeça. E segunda opção, coloquei outra faculdade que eu também conseguiria ir, porém é uma faculdade mais desconhecida, eu nem conhecia, eu só fui conhecer depois do ProUni. Mas como era uma faculdade que, por conta da localização, tinha como eu ir, eu deixei. E aí, gente, começou a saga, né? No dia 4 de fevereiro saiu o resultado, e o resultado foi bem parecido com as das parciais, fiquei mais ou menos nas mesmas colocações, então, novamente, tirei totalmente meu cavalinho da chuva da primeira opção. E o que era meu pensamento? Vou deixar lá, ainda vai ter a segunda chamada, depois tem a lista de espera. E eu vou deixar lá essas minhas opções, tipo, na lista de espera, se eu conseguir escolher lá qual é a opção que eu quero, eu escolher a que eu estiver mais perto, e é isso. Esse era o meu pensamento. No dia 4 de fevereiro, gente, lembrando que eu continuei seguindo, estudando no cursinho, tava evoluindo bastante por conta da mentoria, tava super animada e super empolgada para esse ano. Porém, era assim, diariamente era pedindo a Deus forças pra mim continuar estudando, porque não tava fácil. Eu tava ficando deprimida, eu tava perdendo vontade de fazer as coisas, eu vivia com medo e angústia diariamente de não conseguir ser aprovada nunca. Eram esses pensamentos que vinham na minha cabeça diariamente, eu tava muito deprimida, de verdade. Porém, ao mesmo tempo, eu vou fazer dar certo, porque eu não aguento mais. Vai ter que ser esse ano. Passei quase um mês esperando para sair o resultado da segunda chamada. E no dia 28 de fevereiro saiu o resultado da segunda chamada e eu vi que na minha segunda opção todas as vagas tinham rodado. Então entraram mais 3 pessoas e eu percebi que eu estava em primeiro lugar na lista de espera. Então, se uma dessas 3 pessoas não assumisse a vaga era minha. Esse foi o momento em que eu me vi mais perto de ser aprovada. Esse foi o momento em que eu já comecei a me ver com o pé direito dentro da faculdade, sabe? E na primeira opção, nem olhei, gente. Eu tava tão lá atrás que eu nem olhava, de verdade. Porque pra mim era utópico, sabe? Tipo, era meu sonho, mas pra mim era aquela utopia. Aquela coisa quase impossível. Foi nesse momento em que pela primeira vez eu contei pra minha mãe que eu tava praticamente em primeiro lugar na lista de espera. Ainda ia abrir o prazo pra se inscrever na lista de espera, mas eu percebi que eu era
a primeira opção, caso alguma das 3 pessoas que foram chamadas não assumisse a vaga. Então eu já fiquei extremamente fanficando, imaginando. Gente, pra uma pessoa que tá há mais de 4 anos no cursinho, fanficando em entrar na faculdade, já não aguentava mais, com 22 anos, vendo todo mundo seguindo sua vida e se sentindo cada vez mais pra trás, cada vez mais sem conseguir evoluir. Eram esses os meus sentimentos. Acredito que de muitas pessoas que estão há muitos anos no cursinho, né? Isso pra mim já era o suficiente pra me imaginar toda a minha vida futura. Basicamente isso. E aí, isso foi no dia 28 de fevereiro. Eu tive que esperar mais um mês para que eu manifestasse interesse na lista de espera. Então, passei esse mês inteiro fanficando, imaginando, sonhando. Enfim, e no dia 26 de março, abriram as inscrições para a lista de espera. Eu lembro que nesse dia eu estava indo pro cursinho, 7 horas da manhã eu tinha acabado de chegar lá, e eu já entrei no site para logo manifestar interesse na lista de espera, né? Gente, quando eu entrei no site, eu comecei a procurar lá a opção para mim me inscrever na segunda opção, né, na verdade. E eu só via lá um botão para se inscrever na primeira. Eu fiquei, oxe, cadê? Como é que eu me inscrevo na segunda? E atualizava, e olhava pela versão de computador, e saía e entrava de novo. Enfim, e eu não encontrava essa opção. Até que eu decidi pesquisar e tive um dos maiores baques assim que eu já tive na minha vida. Eu descobri que no ProUni você não consegue escolher que opção você quer se inscrever na lista de espera. Não existe o poder de escolher. Você obrigatoriamente só pode se inscrever na sua primeira opção. A não ser que a primeira opção não tenha bolsas disponíveis ou não tenha formado turmas. Aí você pode se inscrever na segunda, mas caso contrário, você só pode inscrever na primeira opção. Gente, quando eu descobri isso, eu comecei a chorar. Foi assim, um dos maiores baques que eu tive, porque imagina só, você tem 2 opções. Em uma delas você tá lá atrás e na outra você tá em primeiro lugar da lista de espera. E você não pode se inscrever nessa que você tá em primeiro lugar. Você é obrigada a se inscrever na que você tá lá atrás. Eu só sabia chorar. Tipo assim, nessa hora, meu mundo desabou, gente. Eu só conseguia pensar, meu Deus, por quê? Por que que o Senhor me fez chegar tão perto pra me tirar agora? Por quê? E eu ficava me perguntando, e eu ficava, mas, gente, esse é o maior testemunho de que, assim, Deus sempre tem o melhor pra gente. Que até quando as coisas a gente acha que deu errado, a gente consegue ver lá na frente que Deus tem o melhor pra gente, que é porque não era pra ser, que Deus estava preparando algo muito maior e muito melhor. E aí esse é, assim, um dos maiores testemunhos que eu dou, gente, porque eu lembro que eu só conseguia me perguntar por que que o Senhor me fez chegar tão perto e me tirar. Não pode ser, será que minha hora nunca vai chegar? Será que nunca vai dar certo? Gente, eu tava em primeiro lugar da lista de espera e eu não pude concorrer. E aí, na mesma hora, eu já contei pra minha mãe. Ficou todo mundo muito triste, muito pra baixo, porque eu não tinha esperança nenhuma de passar em uma que eu tava, sei lá, gente, em quase 50º lugar, sabe? Então, pra mim foi um baque muito grande, mas consegui me reerguer. E alguns dias depois, no dia 1º de abril, iria mostrar, né, quantas vagas tinham pra lista de espera e a nossa colocação, que o ProUni é assim. Pra lista de espera aparece, olha, tem tantas bolsas e você tá em tantos lugares. E aí eu não tinha nada a perder, então eu me inscrevi na minha primeira opção. Eu não tinha nada a perder, eu ia deixar lá, né? Eu não tinha esperança alguma, mas eu deixei. Nem eu tinha esperança, nem minha mãe, nem ninguém, gente, porque pra mim era algo utópico totalmente. E aí, no dia 1º de abril, ia sair o resultado da lista de espera. Eu tava novamente no cursinho, era pós-almoço, eu ia começar os meus estudos da tarde, e eu entrei no WhatsApp, eu nem tava lembrando, gente, eu entrei no WhatsApp e vi lá naqueles canais, que eu sigo o canal do G1, que é específico pro Enem, tinha, né? Saiu o resultado da lista de espera, aí eu vou já olhar qual foi o lugar que eu fiquei, pelo menos. Aí, ok, entrei no site. Quando eu entro no site, tinha lá, quantidade de bolsas disponíveis para lista de espera. 7. Sua colocação na lista de espera. 7. Eu tenho vontade de chorar toda vez que eu lembro desse momento, porque, assim, foi um dos momentos que eu mais senti Deus na minha vida. Que eu mais senti Deus falando comigo, do tipo assim, tá vendo? Tá vendo? Não precisava se desesperar. Era só algo muito melhor sendo preparado. Era só ter confiado. Porque eu lembro que durante todo o processo, gente, todo o processo de que eu tava em primeiro lugar na lista de espera e todo aquele mês que eu passei ficando, a todo momento eu pedia a Deus que fosse feita a vontade dele. Eu não pedia assim, Deus, por favor, que eu passe, que dê certo eu passar, não. Eu pedia que seja feita a sua vontade, que eu vá pra onde seja melhor pra mim, que se for pra dar certo lá, que dê, mas se não for melhor pra mim, que o Senhor me mostre isso de outra forma. E eu só pedia isso, que fosse feita a vontade dele. E assim, gente, aconteceu tudo tão, sabe, tão inesperadamente.
E quando eu vi, até o número 7 pra mim tinha um significado muito grande, né? Porque, não sei se vocês sabem o significado do número na Bíblia, enfim. Mas eu não sabia de várias coisas, gente. Tudo, assim, concorreu pra que fosse desse jeito. Eu sou a pessoa que mais pesquisa sobre, mais vai a fundo quando vai participar de alguma coisa. E eu não pesquisei sobre o ProUni, eu não assisti vídeo, eu não procurei nada. Porque, gente, se eu soubesse que eu não ia poder me inscrever na minha segunda opção, na lista de espera, eu tinha trocado as opções na mesma hora. Porque, obviamente, se eu soubesse que eu só ia poder concorrer na lista de espera da primeira opção, eu ia botar que eu tava mais perto e eu ia ter colocado essa outra como primeira opção, né? Obviamente. E até isso concorreu para que fosse assim. Eu não sabia e eu não fui buscar informação. Então, eu acabei deixando essa faculdade, que era assim, como eu disse, né? Era um dos meus sonhos, em primeira opção, porque era dos meus sonhos, mesmo que eu estivesse muito longe, porque eu achei que eu ia poder escolher qual era que eu ia poder concorrer. E acabou que no final foi exatamente como era pra ser. E eu consegui entrar na lista de espera. Eu não sabia também que no final juntam-se todas as vagas, né? Tanto de ampla como de cotas, e se forma uma fila só. Isso aconteceu também porque, como eu disse, a lista inflou muito, porque muita gente que passou em outras faculdades colocou no ProUni por conta aí das datas, né? Que foram meio que se sobrepuseram, enfim. Aconteceu também porque é um processo muito longo. Gente, ao todo foram 3 meses. E muita gente se perde pelo caminho, muita gente nem sabe da lista de espera, perde os prazos, então a lista roda muito. E, enfim, foram um dos momentos mais incríveis da minha vida, eu só sabia chorar. Na mesma hora eu liguei pro meu namorado pra contar, ele ficou sem acreditar, ficou todo mundo sem acreditar. E eu esperei o dia inteiro pra me chegar em casa pra contar pra minha mãe. E foi mais um momento incrível, que a gente chorou muito, pulou, gritou. E, enfim, ela também nem imaginava, porque eu tinha mandado a real pra ela, olha mãe, eu tô lá atrás. É muito difícil, só a lista tem que rodar bastante. E no final, enfim, nada é impossível pra Deus. Quando é pra ser, as coisas concorrem pra dar certo, sabe? E aí, depois disso, passaram-se mais 10 dias no processo de documentação, né? E até então eu não me considerava aprovada realmente, porque a gente sabe que o ProUni é só depois da documentação. Então, assim, eu só tinha contado pra minha mãe e pro meu namorado, eram as únicas pessoas que sabiam. E pra minha psicóloga também, porque no dia da minha aprovação eu tive terapia, então eu acabei contando. Mas, enfim, eu esperei esses 10 dias e depois eu esperei mais 5 dias pra sair o resultado da documentação. O resultado estava previsto pra sair após as 18 horas. Gente, eu passei o dia inteiro esperando. Deu 18 horas, nada. 19, nada. 20 horas, nada. 21 horas, nada. Gente, eu não aguentava mais. Eu ficava assim, meu Deus, se eu te pedir paciência, o Senhor tá usando esse processo seletivo pra fazer com que eu aprenda a ter. Porque, gente, foi muita espera de tudo. Além de eu ter esperado mais de 4 anos pra ser aprovada, eu passei mais de 3 meses nesse processo seletivo e passei um dia inteiro esperando pro resultado. O resultado foi sair quase 10 horas da noite. E foi aí que eu tive um dos momentos mais incríveis da minha vida. Eu vi lá, Joina, medicina aprovada. Gente, enfim, nessa hora tava eu, minha mãe, meu irmão, meu namorado, e todo mundo pulando muito e gritando, e eu só sabia chorar. Foi algo tão louco que eu nem consegui gravar minha reação, gente. Na hora não me veio ali, o pensamento, eu tinha até deixado tudo pronto pra mim gravar, mas eu não consegui gravar nada. E foi um dos momentos mais incríveis da minha vida. É um momento que a gente vê assim, que vale a pena, sabe? Então, durante todo esse processo seletivo, eu caminhei junto com Deus, pedindo que fosse feita a vontade dele, que fosse feito o melhor pra mim. E eu fui aprovada na faculdade que, assim, uma das faculdades dos meus sonhos, que pra mim era uma utopia, que pra mim era impossível conseguir estudar lá por meio do ProUni. E, enfim, amigos, é isso. Eu tô extremamente em êxtase ainda, né? Minhas aulas vão começar só no segundo semestre. E eu tô muito ansiosa pra compartilhar todo esse processo aqui com vocês. E eu espero muito que vocês permaneçam aqui nessa nova fase. Eu tô compartilhando muito conteúdo legal lá no Instagram sobre vestibular, né? Sobre estudos, pra ajudar da forma que eu puder. Enquanto as minhas aulas não começam, né? E eu quero muito compartilhar todo o processo da faculdade aqui com vocês, assim como eu já compartilhei. E uma coisa também que eu queria falar, eu acho que eu só consegui enfrentar, gente, mais assim, tranquilamente esse processo, passar 3 meses esperando por um resultado, porque eu tava estudando já, normalmente, como se nada tivesse acontecendo. Eu não tava contando com isso. Tava estudando normalmente, como se nada tivesse acontecendo. Então, foi uma das coisas que fez com que eu tivesse um pouco menos de ansiedade, sabe, pra encarar. Mas enfim, amigos, foi isso. Acredito que eu consegui contar tudo assim pra vocês, mais ou menos.
Como eu falei, né, o processo durou do dia 26 de janeiro até o dia 16 de abril, que foi o dia que saiu o resultado. E, finalmente, eu consegui realizar esse sonho. Novamente, quero agradecer a todo mundo que durante esses anos deixou mensagens de apoio, de motivação aqui. Eu sou muito grata a todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês consigam ter sentido um pouquinho dessa emoção junto comigo. E espero que vocês permaneçam aqui para acompanhar essa nova trajetória. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber sempre os vídeos novos. E também deixar os comentários, deixar ideias de vídeos, quem sabe, para que eu faça agora nesse novo momento, né? E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.